Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos nessa manhã de domingo, quando temos essa oportunidade, a oportunidade de podermos estar na presença de Deus, falando da palavra de Deus, sendo edificado pela palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui, aproveitar esse momento, para deixar minha gratidão, para expressar aos irmãos a minha gratidão pela igreja, a maneira como os irmãos têm se comportado, a maneira como os irmãos têm contribuído. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que mesmo nesses tempos difíceis, a igreja tem conseguido ajudar muitas pessoas. A igreja tem conseguido ser generosa, tanto com os irmãos da nossa igreja carentes, como também da nossa comunidade. Isso graças à fidelidade que você, meu querido e minha querida irmã, tem tido com a obra do Senhor, ofertando, dizimando. Eu quero dizer para vocês, porque vocês não sabem, a alegria, e como as pessoas expressam gratidão quando nós chegamos na casa dessa pessoa para poder suprir as suas necessidades, com a cesta básica, às vezes com medicamento, às vezes também suprindo a necessidade de uma conta de água, de uma conta de luz. E tudo isso, queridos, é graças também à sua contribuição. Quero também expressar a minha gratidão aos irmãos pela maneira como os irmãos também têm participado do relógio de oração, participando, postando ali seus pedidos de oração, mas também intercedendo uns pelos outros, compartilhando da situação que envolve a vida dos irmãos. Isso é muito importante. Deus tem feito muitos milagres e cremos que Deus ainda fará muitos milagres através da oração e da intercessão da igreja. Agora, nesse mês de outubro, já estamos iniciando o relógio de oração para orar pela igreja perseguida, para orar pelos missionários e os irmãos que estão em cadeias. Então, irmãos, a palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer que nós devemos orar e clamar a Deus pelos irmãos que estão em prisão, como se estivesse preso juntamente com eles. Nós não temos como entender ou compreender o que é uma prisão, estar preso por causa do Evangelho. Mas esses dias de pandemia, andamos assim confinados em casa em muitos momentos, e não é nada fácil. E agora imagine os irmãos presos em cadeias por amor ao Evangelho. Precisamos orar, precisamos interceder, porque no meio disso tudo, Deus vai fazer uma grande obra. A palavra de Deus continua sendo pregada. Nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, e essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, nesse texto de Filipenses, capítulo 1, Paulo vai dizer que o fato dele estar preso fez com que os irmãos tivessem ousadia para continuar pregando. Eles não se intimidaram por causa das cadeias, pelo fato da igreja estar sendo perseguida. Pelo contrário, eles olharam a situação que Paulo estava passando e eles se sentiram motivados e tiveram ousadia para poder continuar pregando o Evangelho. E nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem falado no meu coração. E aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28, vai ser a base para que nós possamos compartilhar e estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, primeira palavra de Deus, aí em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês, meus queridos e queridas irmãos, a palavra do Senhor. E quando Paulo vai chamar a atenção dos irmãos em Filipenses para que eles vivam de modo digno do Evangelho. E essa palavra
né, é bem atual. E nós precisamos também, né, chamar a atenção da igreja, para que a igreja também viva de modo digno do Evangelho. E eu quero fazer um questionamento para poder iniciarmos a nossa palavra. O que é viver de modo digno do Evangelho? Para você, pensa aí na sua casa. O que significa viver de modo digno do Evangelho dentro dessa sociedade aqui de Caldas Novas, dentro, né, do nosso país, onde nós vivemos, dentro da nossa cultura, da cultura brasileira? O que significa isso que Paulo está trazendo essa exortação aos filipenses e que nós queremos trazer para nós também nessa manhã, e eu quero trazer para a igreja, para a primeira igreja batista, e para você que está nos assistindo, você que talvez seja de outra denominação e que talvez você seja de outra religião, né, dita assim, cristã, eu quero perguntar para você, o que significa viver de modo digno do Evangelho? Mas aqui é uma exortação, é uma ordem que Paulo está dando à igreja. Vivam de modo digno do Evangelho. Para que nós possamos responder essa palavra, nós precisamos entender o que significa o Evangelho. O que é o Evangelho? Nós precisamos entender. E tem algumas coisas que nós precisamos questionar e nós precisamos pensar a respeito disso. Por exemplo, o que é o reino de Deus? O que é a igreja? Nós precisamos pensar também sobre isso. O que é o reino de Deus? O que é o Evangelho? O que é a igreja? Você já se perguntou? Você já procurou entender a respeito disso? É importante que nós venhamos falar a respeito desses argumentos, né? O que é o Evangelho? Para que nós possamos viver de acordo com o Evangelho, então, nós precisamos entender o que é o Evangelho. A palavra de Deus, né, vai dizer que o Evangelho é boas novas. Quando nós vamos estudar, né, a Bíblia Sagrada, e quando nós vamos estudar esse termo Evangelho, esse termo Evangelho significa boas novas. E boas novas é toda novidade que se chega. Mas aqui nós estamos falando das boas novas do reino de Deus. Foi esse Evangelho que João, né, João Batista começou a pregar. E logo depois, Cristo começou também a anunciar o Evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. Então nós vamos questionar aí, o que é o Evangelho? Primeira coisa, o Evangelho é as boas novas do reino de Deus. Paulo vai dizer também que, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho também é o poder de Deus para salvar, para redimir, queridos. O Evangelho é o poder de Deus também. É as boas novas do reino de Deus que traz salvação. Ok? Muito bem. E qual é o Evangelho que Cristo pregou? E qual é o Evangelho que também os apóstolos pregaram? Como tinha dito, né, ainda há pouco, o Evangelho que Jesus pregou é o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho que os apóstolos pregaram, e nós vamos ver aqui isto, né, é o Evangelho do reino de Deus. Não é um Evangelho qualquer, é o Evangelho do reino de Deus. E esse Evangelho do reino de Deus é um Evangelho que fala de respeito ao governo de Deus. Toda vez que nós falamos de reino, nós estamos falando também de um governo. Existe um governo, e esse governo de Deus, quando Jesus chega e começa a pregar, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus começa a anunciar, ele vai pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está perto, está próximo o reino dos céus. E o que o povo de Israel estava esperando? Ele estava esperando, sim, que Deus levantasse, né, um libertador. Um libertador que fosse restaurar o reino a Israel. Lembra que o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Como lá no passado, também o povo de Israel estava debaixo do domínio do Império lá egípcio. Ele estava debaixo do governo egípcio, do reino egípcio, do rei egípcio, e eles sofriam lá, e eles clamaram a Deus, e Deus foi, né, ao favor deles, e foi para libertar, levantou um libertador, e esse libertador foi Moisés, que tipifica também a Cristo,
como libertador que tirou o povo da escravidão e introduziu, levou o povo para uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. Agora nós temos aqui o Cristo, o Senhor Jesus, que fez carne, né, e habitou entre nós, para também ser o libertador. O povo de Israel não compreendeu isso, né, porque Jesus está querendo nos levar para uma terra muito melhor do que a terra de Canaã, mas o Canaã celestial. Bom, queridos, então o Evangelho do Reino fala do governo de Deus e fala também de princípios desse reino. E nós precisamos entender, né, que esse Evangelho, que é as boas novas de Deus, é um Evangelho que fala do governo de Deus, da autoridade de Deus e fala também de princípios desse reino. Para que nós possamos viver, né, de acordo com o Evangelho, nós precisamos entender quais são os princípios desse Evangelho. E é isso que nós temos nos empenhado em fazer, que o pastor Euquias tem tentado o tempo todo, pregando, né, falando, anunciando, exortando, para que nós possamos viver de maneira digna do Evangelho. E viver de maneira digna do Evangelho, querido, traz muitos benefícios para nossas vidas, espirituais e também, né, financeiro, traz prosperidade para a nossa casa, para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento familiar. Inclusive também, se nós vivermos de modo digno do Evangelho, queridos, nós vamos ter também benefícios emocionais. Sabia que uma pessoa que vive mais de acordo com o Evangelho e vive em intimidade com Deus, que se submete à lei de Deus, aos princípios da palavra de Deus, sofre menos de depressão, sofre menos com as fobias, com os medos, com as angústias. Sabe por quê? Porque descobre que a sua alma está bem segura em Deus. E ele tem motivo para viver. E também, né, ele descobre a razão pelo qual ele existe. E a razão pelo qual também Cristo morreu na cruz pela sua vida. Então, voltando aqui, Paulo anunciou o Evangelho do Reino de Deus. Então, Jesus pregou o Evangelho do Reino de Deus. E esse Reino de Deus tem princípios. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Só para nós entendermos, quais são esses princípios, pastor, do reino de Deus? São os princípios que Jesus ensinou para nós, e está registrado principalmente no livro de Mateus, né, nos evangelhos, mas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, onde nós temos ali o Sermão do Monte, ali está, né, uma síntese de todos os ensinamentos de Cristo Jesus, e que diz respeito, né, a uma vida digna do Evangelho, a um viver de acordo com o propósito de Deus. Logo, aí no versículo 17, versículo do capítulo 5 de Mateus, vai dizer assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existir os céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei ou menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Você percebe que existem princípios para que nós possamos viver. Jesus está chamando a atenção que esses princípios estão ligados aos mandamentos de Deus, à ordem de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Isso aí em termos práticos, queridos. Nós, por exemplo, Jesus vai ensinar logo aqui no versículo 21 a respeito do homicídio. E olha o que ele vai dizer. Ele disse, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, né, ou louco, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer, se isso é louco, desculpa, irmão, racá é maldito, né? Alguém que amaldiçoou o seu irmão será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir
para o fogo do inferno. Isso é muito sério, não é verdade? Não é só uma questão de matar, mas Jesus está elevando então aí o padrão, né, dos princípios de vida no reino dos céus. Presta bem atenção, irmãos. Às vezes você não mata, mas às vezes você tem um pensamento de ira, de morte, inclusive, sobre as pessoas. Você se ira tanto que você é capaz de desejar que a outra pessoa morra, inclusive. Você às vezes se ira tanto que você é capaz de desejar o mal para o seu próximo. E Jesus está falando que isso é muito perigoso. E, inclusive, isso pode nos levar não apenas ao tribunal, mas pode nos levar ao tribunal de Deus, para a justiça de Deus, mas pode também nos lançar no inferno. Então, não é apenas o ato de matar, mas o ato de desejar, ou de sentir. Nós vamos perceber, então, que o princípio de Deus é muito elevado. Logo a seguir, Jesus vai dizer o seguinte... Ele vai ensinar a respeito do adultério. Ele vai dizer, ele vai ensinar uma coisa importante aqui para nós. Olha bem, agora ele está falando sobre um relacionamento entre você e seu próximo, né? Que você não deve se irar, que você não deve desejar o mal para ele, que você não deve amaldiçoá-lo. E quantas pessoas amaldiçoam o próximo? Manda ele para um certo lugar, né? Quantas pessoas fazem isso? E às vezes até cristãos fazem isso. Pasme você, muitas vezes encontrei pessoas tendo essa prática, se aborrecer, principalmente no trânsito, aborrecido, chateado, e aí acaba se irando e comete esse tipo de pecado que está aqui, que Jesus chama a atenção, que nós não devemos praticar. Mas Jesus vai falar uma coisa importante ainda no versículo 23, falando ainda de como viver, ok? De acordo com o Evangelho. Fala assim, portanto... Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, Jesus está falando aqui, tratando que o princípio para viver uma vida digna do Evangelho é que nós tenhamos um coração perdoador. É que nós não deixemos que a ira tome nosso coração ao ponto de nós desejarmos o mal ou expressarmos palavras de maldição ou até mesmo sentir no coração um desejo que a pessoa se dê muito mal na sua vida. É preciso nós termos cuidado, né? Porque o Evangelho fala de novidade de vida. Queridos, o Evangelho é do reino de Deus. O que Paulo está nos chamando a atenção aqui, no versículo 27, é que nós devemos exercer a nossa cidadania, ou seja, nós devemos viver aqui nessa cidade, nós devemos viver aqui no nosso país, mas como cidadão do reino de Deus, sendo um cidadão brasileiro, sendo um cidadão caldas-novense, sujeitos às leis da nossa cidade, mas acima de tudo, debaixo da lei do Evangelho de Cristo. O que nós temos visto é que muitas pessoas, queridos, não estão vivendo de acordo com o Evangelho. Pelo contrário, estão tomando a forma, né, deste mundo. Além também de não respeitar as leis da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muitas vezes, principalmente, né, não está respeitando as leis de Deus. E nós precisamos, é isso que o Paulo está dizendo para os irmãos lá. Vivam de maneira digna do Evangelho, em todos os sentidos da sua vida. Uma vez que agora você sabe que o Evangelho é as boas novas do reino de Deus e de respeito à autoridade de Deus, o governo de Deus, nós precisamos então, irmãos amados, repensar a nossa vida de fé. Sabe por quê? Porque, queridos, se nós não nos submetemos aos princípios da palavra de Deus, nós estamos ignorando não somente a lei de Deus, mas o próprio Deus que nos deu a lei. O próprio Deus, eu estou falando de lei aqui, querido, mas eu não estou falando de legalismo, viu? Por favor, não me entenda mal. Eu não estou colocando aqui o legalismo, porque quando Jesus vem ensinar, ele ensina muito mais do que o legalismo. A lei de Cristo é muito superior,
Porque o legalismo, ele vai julgar você conforme a sua aparência. Mas Jesus está colocando aqui algo que vai além da aparência. Ele está tratando do coração do ser humano. A lei só podia, e os escribas e fariseus, ele só podia julgar uma pessoa de acordo com as atitudes dele, ou com a aparência dele, ou com o modo daquilo que ele vivia, ou parecia viver. E assim, muitas vezes, que nós estamos nos portando também como um fariseu. Né? Um fariseu, assim, numa palavra pejorativa, dizendo assim, né? Alguém que julga o outro, que condena o outro, mas vive uma vida, infelizmente, que não é capaz de cumprir aquilo que ele condena o outro. Isso realmente é uma hipocrisia. Muitas pessoas vivendo uma hipocrisia. Viemos para a igreja, viemos para a casa de Deus e temos uma atitude parecendo uma ovelhinha. Mas lá fora, na nossa vida, no dia a dia, no nosso relacionamento dentro de casa, no nosso relacionamento no trabalho, no nosso relacionamento com nossos amigos, com nossos parentes, as nossas atitudes são, infelizmente, ela não reflete uma atitude de alguém que vive agora debaixo do reino de Deus, debaixo do governo de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque olha bem o que Jesus vai falar a respeito do adultério. Ele vai elevar essa questão do adultério. No capítulo 5, versículo 27, Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Entende o que é isso, querido? E eu digo para vocês que não é só a questão de olhar para a mulher, né, que adulterou. Esse versículo anterior que nós estamos falando, Jesus está tratando de algo dentro do coração. Porque alguém só poderia ser julgado e condenado se ele tivesse cometido, se fosse pego no ato do adultério. Mas Jesus está elevando e dizendo, olha, se no seu coração você tem essa atitude, saiba que você já cometeu adultério com ela, você já está em pecado. E sabe, irmãos, infelizmente, né, muitas pessoas têm caído nessa situação, adulterando dentro do seu coração, cometendo esse tipo de pecado. Olha o que Jesus vai falar a respeito de divórcio. Eu pergunto para vocês, irmãos, esse é um tempo, infelizmente, que há um maior índice de divórcio, né, se nós formos olharmos aí, entre os cristãos. Não apenas no meio das pessoas que não são cristãs, mas evangélicas, dito assim, mas no meio evangélico o número de divórcios tem aumentado. O que está acontecendo? Se nós nos sujeitarmos aos princípios da palavra de Deus, eu garanto para você, se nós vivermos de modo digno do evangelho, eu garanto para você que o índice de divórcio vai diminuir. Mesmo porque nós precisamos entender que casamento é uma instituição sagrada. E quem mexe com o casamento está mexendo com o sagrado. Nós não podemos, diante de Deus, fazer um pacto e simplesmente romper esse pacto de qualquer maneira. E olha que Jesus vai ensinar então a respeito, né, do divórcio. Isso está falando de respeito, irmãos, a viver de modo digno do Evangelho. Quando as pessoas olham lá no mundo para nós, elas vão olhar para nós e vão falar assim, não, os evangélicos, eles são igual a gente. Eles vivem do mesmo modo que a gente. Eles adulteram no coração, eles se divorciam por qualquer motivo. Inclusive, queridos, são os piores pessoas para se negociar. O quanto que eu tenho ouvido falar, né, de pessoas dizendo, eu não quero mais fazer negócio com o evangélico. Eu não quero. E é muito triste, irmãos. Até nós, como pastores, nós estamos numa situação difícil. Porque aí fora, muitos pastores dão cano. E a gente ouve falar, tantas situações têm acontecido. Isso nos envergonha o evangelho de Cristo. Mas olha só que Jesus vai ensinar então a respeito disso. Ele vai dizer, olha, foi dito aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera.
e quem se casa com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Isso é muito sério. Adultério, querido, é um dos motivos que Paulo vai descrever lá na carta aos Coríntios, que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E Jesus vai responder a respeito desse assunto sobre adultério, que foi Moisés que deu a lei por causa da dureza do coração do povo daquela época. Mas Jesus vai dizer o seguinte: mas não foi assim desde o princípio. No princípio criou Deus homem e mulher, né? E os dois que se juntarem jamais se separem. Ou seja, aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. E Jesus vai então dizer que nós chegamos ao ponto de nos separar por causa da dureza do nosso coração. Nós somos embrutecidos, nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos tratando mal um ao outro, e aí nós vamos daqui a pouquinho nos separando. O pior de tudo é que o ensinamento apostólico, o apóstolo Paulo, falando a respeito de casamento, ele vai dizer o seguinte: olha, se você está casado, permaneça casado. Se você se separar, então não case. Ou então se reconcilie. Bom, queridos, eu sei que as pessoas precisam ter um recomeço, mas o que está acontecendo dentro do meio evangélico é a banalização do matrimônio. Muitas pessoas se casam, se separam, e aí daqui a pouquinho se casa de novo, daqui a pouquinho se separa outra vez, daqui a pouquinho está namorando com outra pessoa, se relaciona, daqui a pouquinho se separa de novo, e às vezes a pessoa já está no terceiro casamento. E isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Muitas vezes eu, tive confronto com essas situações, porque isso é inadmissível. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Isso tornou normal no mundo, mas no reino de Deus não é assim, querido. Lembre-se, o reino de Deus diz respeito ao governo de Deus. E Paulo está chamando a atenção dos irmãos lá de Filipenses, de Filipos, e está nos chamando a atenção de nós hoje, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho. Nós não podemos viver de acordo com este mundo. Nós não podemos nos adequar, arrumar um jeitinho para adequar o Evangelho ao sistema deste mundo, querido. Nós precisamos voltarmos para o Senhor. E olha só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que o povo de Israel, os judeus, estavam passando por aquele momento ali difícil, debaixo ali, do Império Romano, subjugado ao Império Romano? Porque lá atrás eles rejeitaram a Deus, eles ignoraram os mandamentos do Senhor, eles ignoraram as promessas de Deus, eles ignoraram as profecias, as exortações, eles ignoraram Deus das suas vidas. E nessa manhã, essa é uma palavra pastoral, porque Paulo está trazendo essa palavra pastoral como o pai daqueles irmãos ali em Filipos. E nessa manhã também, eu quero trazer essa palavra como um pastor, com muito amor. Talvez possa parecer que eu esteja sendo assim um pouco legalista, mas não é, irmãos. Não entenda mal. Preste atenção. Esse aqui é o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembra que quando Jesus começou a ensinar, Ele vai dizer o quê? Arrependei-vos. Para que você possa entrar no reino de Deus, você precisa se arrepender. Você precisa, querido, mudar a sua mentalidade. Arrependimento fala de mudança de rota. Você seguia por um caminho, mas agora você encontrou a verdade, você se volta para Deus e você começa a viver de acordo com a vontade do Senhor. E isso, querido, só traz benefício para nós. Lembre-se, Deus é o Pai perfeito. Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja próspero. Lembra do que Jeremias exortou lá, como profeta ao povo de Israel o tempo todo, chamando a atenção, exortando Amós e todos os outros profetas antigos, exortando. Mas Jeremias, no capítulo 29, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 11, um texto que eu gosto muito, que o pastor também tem falado muito aqui.
Ele vai dizer lá no versículo 11, olha, eu tenho um pensamento, é Deus falando através do profeta, eu tenho um pensamento de bem para vocês e não de mal, de causar dano para vocês. Eu tenho um pensamento de fazer vocês prosperar, de dar um futuro para vocês e uma esperança. Mas se você for ler no início do texto do capítulo 29, você vai ver que o povo estava sendo conduzido para o cativeiro. E Deus vai dizer, olha, foi eu mesmo que permiti que vocês fossem para o cativeiro. E muitas vezes Deus permite. Não foi Deus que colocou eles lá, mas foi a atitude deles que levaram eles para lá. Sabe por quê, querido? Muitas vezes você está sofrendo. Sabe por quê? Muitas vezes você sofre angústia. E sabe por quê? Muitas vezes você traz sofrimento para dentro da sua casa, da sua família. Porque você ignora os princípios da palavra de Deus. Pior do que isso. Porque quem ignora os princípios da palavra de Deus, está ignorando o próprio Deus da palavra. É verdade. E isso traz, sabe o quê? Prejuízo. O povo estava sofrendo um prejuízo. Olha, lembra que lá no livro de Deuteronômio, Deus vai trazer uma palavra e dizer, olha, se vocês atentamente ouvir a minha voz e obedecer tudo que eu lhes ordeno hoje, todas essas bênçãos virão a vocês e perseguirão vocês. O que Deus deseja para mim e para você, irmão, é que a bênção nos persiga. É que nós sejamos abençoados, que nós sejamos prósperos, que nós sejamos felizes. E olha que a palavra de Deus vai dizer lá, por exemplo, muitas vezes vai dizer, mas lá no livro de Salmos, capítulo 128, vai dizer, como é feliz o homem que teme a Deus. Sabe, o homem que teme a Deus é um homem que tem devoção a Deus. Amados, queridos irmãos, receba a palavra do Senhor. Volte-se para o Senhor. Sabe, muitas vezes nós vamos encontrar Deus dizendo através dos profetas, volte-se para mim, meu povo. Volte-se para mim, ó Israel, e eu me voltarei para vocês. E Ele vai dizer, olha, eu amei com vocês, com amor eterno atraí vocês. Deus te ama, querido. Deus te quer abençoado. Deus quer que você tenha uma família abençoada. Deus quer que você tenha um casamento abençoado. Deus quer que você tenha uma vida financeira abençoada. Deus quer que você prospere em todos os sentidos da sua vida. Que você tenha equilíbrio emocional. Que as aflições dessa vida não te acometa com angústia, com ansiedade, com depressão. Viva de acordo com o Evangelho, de maneira digna do Evangelho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Evangelho que Jesus pregou é o Evangelho do Reino de Deus. E às vezes, lendo os Evangelhos, eu vou ver quantas vezes está lá escrito o Reino de Deus, o Reino dos céus, o Reino de Deus, o Reino dos céus. Jesus passou 3 anos e meio com seus discípulos ensinando, sabe o quê? A respeito do reino dos céus, a respeito do valor, dos princípios do reino de Deus, para que Pedro fosse transformado, para que o João, o discípulo do amor, que antes era um discípulo egoísta, egocêntrico, pudesse se tornar o discípulo do amor. Vai lá ver quem era o João. O João é aquele, juntamente com Tiago, que falou, Senhor, quer que oramos o Pai para que caia fogo do céu sobre esse povo? É o João. O João é aquele que disse, Senhor, permita que nós sentemos à sua direita, um à sua direita, à sua esquerda. Eles queriam o primeiro lugar. Esse é o João. Mas lá adiante, João vai se tornar o discípulo do amor. Ele entendeu, ele foi tratado, ele foi transformado pelos princípios do reino de Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Nosso pastor, querido pastor Yuquis, se esmera em pregar a palavra, a ensinar a todos nós. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, 3 anos e meio, pregou a respeito do reino de Deus. Durante o tempo todo, ele pregou a respeito do reino de Deus.
E sabe o que Jesus fez depois que ele ressuscitou? Ele passou 40 dias com seus discípulos. 40 dias Jesus passou aqui na terra com seus discípulos, pregando a respeito do reino de Deus. Será que Jesus não tinha outro assunto para pregar? Será que Jesus não tinha outro tema para pregar? Depois de 3 anos e meio, ele ainda continuava pregando sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23, vai dizer o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e males entre o povo. Nesse tempo, nós temos muitas enfermidades e muitos males sobre o nosso povo aqui, no nosso Brasil e no mundo inteiro. Na nossa cidade, eu ando por aí, pessoas doentes, enfermas, não só por conta da pandemia, mas sofrendo de outras doenças e enfermidades. Queridos, o evangelho do reino é o evangelho do poder. Jesus pregava o evangelho do reino. Eu quero dizer uma outra coisa para você. Capítulo 1 de Atos, versículo 3, diz assim: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muita prova incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Atos capítulo 20, versículo 25, diz assim: estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. É Paulo dizendo. O que Paulo está fazendo? Eu passei ensinando sobre o reino de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Atos capítulo 28, versículo 23, diz assim: e tendo ele marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convertê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Sabe o que Paulo estava fazendo? Desde manhã até a tarde, falando sobre o reino dos céus. Versículo 28, capítulo 28, versículo 30, diz assim: por 2 anos completo, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quando o procurava. Sabe o que ele estava fazendo lá? 2 anos. Versículo 23 diz: ensinando sobre o reino de Deus, falando dos princípios do reino de Deus. Será que o apóstolo Paulo não tinha outro assunto? Será que Jesus Cristo não tinha outro assunto? Irmãos, quando Paulo está chamando a atenção, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Viva como nessa cidade, viva nessa nação e viva nesse mundo como alguém que é do reino de Deus. Como cidadão do reino de Deus. Viva neste mundo como cidadão do reino de Deus. Viva neste mundo, haja neste mundo, tenha uma atitude nesse mundo como cidadão do reino de Deus. Que a sua vida seja uma expressão do reino de Deus. O reino de Deus, queridos, é um reino de amor. O evangelho do reino, as boas novas do reino de Deus, é as boas novas do amor de Deus. É por isso que João vai dizer, na sua epístola do evangelho, ele vai dizer, no evangelho, ele vai dizer o seguinte: olha, João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos pegar o texto aqui para a gente... E olha que ele vai dizer
então aqui, capítulo 3 de João, versículo... Olha aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho de Cristo é as boas novas do reino de Deus. Não é para te condenar, meu irmão. Não é para trazer peso sobre a sua vida, mas para te libertar. Para te dar uma vida abençoada, uma vida próspera, uma família abençoada. É para isso, querido. Por isso que Jesus vai tratar não apenas o aspecto, né, da aparência da lei, mas ele vai tratar o coração do homem. Leia Mateus 5, 6 e 7. Porque é lá também que Jesus vai nos apresentar Deus como nosso Pai, quando ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. E Jesus vai nos apresentar ele como nosso Pai. Mas João já vai nos ensinar isso aqui no capítulo 1, né, do Evangelho de João. E olha o que ele vai dizer, versículo 11 e 12, ele vai dizer assim: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus é todos aqueles que recebem, que creem em Cristo, que recebem a Cristo e crê nele. Não é apenas acreditar que Jesus veio, não é apenas acreditar que Jesus morreu na cruz, mas, querido, esse acreditar é acreditar nos princípios que ele trouxe para nós, um princípio do amor, o princípio do reino de Deus. Entenda isso, porque, querido, se nós não compreendermos, né, o que é viver de maneira digna do Evangelho, significa, querido, que você apenas está frequentando essa reunião ou qualquer outra igreja por uma mera questão de religião. Há muitas pessoas que só trocaram de religião. Eles deixaram de ser de uma religião A e agora de uma religião B. Eles deixaram de ser uma religião lá e agora são denominados evangélicos, mas não vivem de acordo com o Evangelho. Que coisa, né? Que contradição nós sermos chamados de evangélicos, mas as nossas atitudes, a nossa vida, a nossa maneira de viver não expressa o Evangelho. Meu tempo está terminando, mas eu ainda quero dizer, querido, que esse Evangelho é um Evangelho de amor e de salvação para todos os homens. É isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio salvar, redimir, mas eu preciso crer nele. Mas é um crer que se submete à autoridade de Cristo. Lembra-se que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor, ele é o Kyrios. É o Senhor de todas as coisas. É assim que a palavra de Deus vai retratá-lo. É assim que Paulo vai retratar Cristo lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai retratar, falando da supremacia de Cristo. É assim que também o escritor de Hebreus, no capítulo 1, vai retratar a Cristo em todo o livro de Hebreus a respeito da supremacia de Cristo. Que ele é superior aos anjos, que ele é Deus, ele é a imagem de Deus. Eu não posso, querido, ignorar a Deus. Eu não posso ignorar os princípios da palavra de Deus, porque quando eu faço isso, eu vivo de uma maneira miserável. Por isso, querido, tu sabe o que é a miséria? A miséria é a ausência de Deus. Quando a pessoa, ela pode ter até muito dinheiro, mas ela é uma pessoa miserável, porque ela tem ausência de Deus. Por isso Jesus vai dizer, né, que bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que significa isso? Jesus não está fazendo apologia à pobreza. Jesus está falando que todo aquele homem que reconhece a sua miséria de alma, que entende que necessita de Deus, esse é bem-aventurado. Porque sabe o que ele vai fazer? Buscar a Deus e temer a Deus. Há muito rico, infelizmente, que se acha senhor de si mesmo.
Mas há muito pobre, pessoas pobres mesmo. E pobre de espírito no sentido assim de não reconhecer a Deus. Pobre soberbo, pobre altivo. Que não se dobra diante de Deus, que não se submete aos princípios da palavra de Deus, que diz que crê em Deus, mas vive de maneira diferente daquilo que o Senhor nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero trazer ainda para vocês, querido, o texto lá de Romanos capítulo 12, porque é uma exortação do apóstolo Paulo à igreja lá aos Romanos. Eu quero dizer uma coisa para você. Leia a carta de Romanos. A carta aos Romanos, queridos, é uma das cartas mais completas do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja em Roma. Por isso ele precisava, né, dar um fundamento para aqueles irmãos. Então aqui, as cartas aos Romanos, é uma carta de muito fundamento da palavra de Deus. Martinho Lutero, inclusive, se converteu a Cristo e teve a sua vida transformada por causa do livro de Romanos. E tantos outros avivalistas e homens de Deus, né, foram transformados por causa dessa carta aqui aos Romanos. Mas aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: Irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde, não tome a forma deste mundo. Este mundo, querido, ele caminha para o abismo, para o caos. Não tome a forma, não ande, não imite o modelo deste mundo. Jovens, não imite o modelo deste mundo. Oh, por favor, irmãos, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele está apelando pela misericórdia de Deus. Você consegue entender a intensidade com que o apóstolo Paulo diz aos irmãos: Irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que você se apresente a Deus como sacrifício vivo, você se consagre a Deus, a sua vida é consagrada a Deus. Jesus fez essa obra na cruz para que você pudesse ser justificado, santificado, para que você tenha uma vida consagrada a Deus. Bom, já estou terminando. Vou ficar no meio do caminho. O que é viver de modo digno do Evangelho? É não tomar a forma deste mundo. Paulo vai dizer lá no capítulo 12, versículo 9 a 21, o apóstolo Paulo vai trazer aqui, mostrar aos irmãos os princípios para viver uma vida digna do Evangelho. Eu quero ler esse texto e quero terminar. Versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O amor seja sincero. Em outra tradução diz sem hipocrisia. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Querido, olha aqui. Ame uns aos outros, sirvam uns aos outros, honrem uns aos outros, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, vivam neste mundo como cidadão do reino de Deus, exerça a sua cidadania aqui, mas como servo de Deus. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós não somos apenas uma instituição. A instituição não é capaz de refletir o amor de Cristo, o poder de Cristo, a graça de Cristo. Mas a igreja é capaz de fazer isso, eu e você. Que privilégio que nós temos. E ainda ele vai dizer, versículo 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
o que vocês têm nas tribulações, perseverem na oração. Olha a exortação que ele está falando aqui, irmão. Preste atenção. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes nas tribulações. Perseverem na oração. Compartilhem as necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Irmãos, eu não preciso falar mais. Se nós pegarmos a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Mas quais são as nossas atitudes? Nós estamos refletindo, o amor de Deus? Nós estamos vivendo como cidadão do reino dos céus? O apóstolo Paulo vai exortar lá, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Ele vai dizer para os irmãos lá de Éfeso: irmãos, não vivam mais como vivem os gentios. Vocês são nova criatura. Não mintam. Falem a verdade. Não sejam preguiçosos. Não roubem. Olha, ele está falando lá para os cristãos. Não roubem. Eu vou ficar por aqui, porque minha hora já está pulou. Mas eu queria deixar essa palavra. Deus está falando no meu coração. E eu tenho refletido a respeito das minhas atitudes, irmãos. Tenho sentido vergonha de mim mesmo. E essa palavra de Paulo me chamou muita atenção. E tem mexido no meu coração. Será que eu tenho vivido de modo digno do Evangelho? Eu posso julgar a mim mesmo. Não estou aqui para julgar os irmãos, mas estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Lembre-se, Jesus está voltando. Ele está às portas. Tudo que está acontecendo neste mundo faz cumprir a palavra de Deus. E nós temos o privilégio de sermos instrumento de Deus nessa geração. Instrumento de salvação, instrumento de libertação, instrumento de cura, instrumento de bênção, instrumento de restauração. Eu e você. A igreja de Deus tem uma missão, não é a instituição, não é o prédio, somos nós. Não existe uma pessoa que receba Cristo que não se torne um cidadão do reino dos céus e que também tem a missão do reino dos céus. E a missão dos cidadãos do reino dos céus é proclamar o reino de Deus e falar a respeito da salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesta hora. Meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado quando podemos estar nesta manhã recebendo essa palavra, uma exortação da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque essa palavra tem falado ao meu coração. E eu tenho percebido o quanto, Deus, eu preciso voltar, ó Deus, para o Senhor. O quanto eu preciso me dobrar diante do Senhor. O quanto eu preciso me voltar para Ti, me arrepender. E isso é a palavra do Senhor. Arrepender-se. Ó Deus, o quanto eu preciso cada vez mais tomar a forma, ó Deus, do Evangelho de Cristo. Tomar a forma do próprio Cristo. Quando Paulo diz, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ter a atitude de Cristo. Deixar Cristo se manifestar através da minha vida, das minhas atitudes. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor pelas minhas falhas. Eu não posso, Deus, me arrepender pelo meu irmão. Isso cabe Ele fazer a cada um de nós. Mas eu quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas atitudes que não têm refletido o reino de Deus. Quero pedir, ó Deus, perdão, Senhor, pelas minhas atitudes como pai, como marido, como pastor, como servo de Deus, como cidadão. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude a mim, ajude o meu irmão que está fazendo essa oração sincera diante do Senhor, a voltar-se para Ti, a se arrepender, a viver de maneira digna do Evangelho. Pai,
Quantas bênçãos o Senhor tem para nós. E nós temos deixado de gozar esse privilégio, as bênçãos, as benesses, ó Deus, da palavra do Senhor, das promessas do Senhor para nossas vidas. Ó Senhor, que essa palavra, que a palavra do Senhor, que a palavra do Evangelho do Reino possa entrar no nosso coração e gerar transformação. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero deixar para você aqui, ainda o questionamento. O que é o Evangelho? O que é o reino de Deus? O que é a igreja? Pensa aí. Você tem vivido de acordo, de maneira digna do Evangelho? Que eu e você possamos voltar-nos para o Senhor e procurar cada dia a viver de acordo com o Evangelho do Reino de Deus. Fiquem na paz. Obrigado.